Já parou a pensar que você pode estar cercado de joio em sua volta e nunca percebeu? O pior é que, sem você perceber, você pode ser esse joio. Fique até o final e você vai entender claramente o que eu estou falando. Calma, relaxa. É apenas um alerta para todo mundo. Verdade no ar. Verdade. Calma, não se ofenda e nem tampouco feche esse vídeo, porque o que eu vou mostrar para você aqui agora pode fazer toda a diferença na sua vida e na vida de todos aqueles que estão em sua volta. Mas é importante saber disso agora, antes que seja tarde demais. Porque enquanto você ainda respira, significa ainda há tempo para a mudança. Jesus contou uma parábola muito séria. Sim, a do trigo e a do joio. O importante é saber que ela não foi contada para confundir, mas simplesmente para nos alertar. Você está pronto? Deixe seu comentário aqui embaixo. Você quer ser alertado mesmo ou prefere não saber de nada? Mas se você quer se precaver, saber do que pode acontecer, se caso você possa ser o joio ou não, fique até o final e você vai saber como se tornar de fato um trigo. Mas você quer saber de uma coisa que realmente me assusta? Me assusta saber que o joio cresceu dentro das igrejas como o trigo. Então ele se acha como trigo. Ele sabe cantar, ele sabe pregar, ele vira até um influenciador gospel. O problema é que tal pessoa só mudou o cenário, mas a natureza interna continua a mesma. E isso precisa ser transformado. Você está pronto? Mas sabe de uma coisa? O problema é que o joio sabe falar bonito. Ah, ele sabe. Chora no culto, mas está sempre gritando no trânsito. Na primeira oportunidade, sai aquele palavrão. Naturalmente, ele nem percebe, já flui nele. Fala de santidade, mas não perde uma oportunidade de beber aquela bebidinha alcoólica que ele acha que não traz problema algum. O pior é que quando você fala com essas pessoas, são essas pessoas, joio, que vivem dentro da igreja, que mais te acusam de santarrão, de religioso e de quadrado. Eles costumam dizer que nós estamos aqui julgando eles e que deveríamos ter mais amor, mas esquece de quem trouxe essa palavra foi o exemplo máximo do amor, o próprio Jesus Cristo que falou isso. Portanto, não é minha opinião, não é minha sugestão para você que está me assistindo, mas é a verdade que transforma, porque, como sempre falo no final do dia, o que liberta é a verdade. Portanto, é muito fácil falar que eu estou julgando, sem querer analisar o que de fato está escrito. Aí eles vêm com aquele jeitinho todo carinhoso. Essas palavras não agradam a Deus. E ele já solta logo essa. Não devemos julgar, irmão. Por acaso você está se achando maior ou melhor do que qualquer outra pessoa? Percebe? Esses são o joio. Os que cresceram na igreja. Aprenderam a viver como crente, aprenderam a pregar como crente, aprenderam a orar como crente, aprenderam a fazer tudo de um crente. Só que não é. Só aprenderam. Eles cresceram juntos, lembra? Então foram influenciados pelos conhecimentos. Aprendeu desde criança o que é uma oração, aprendeu desde criança o respeito à palavra de Deus, mas continua sendo joio. Porque não houve uma transformação dentro dele. Ele veio do mundo para a igreja, mas o mundo prevaleceu dentro dele. Por quê? Não buscou a santidade. Porque é justamente a santidade que agora tira o mundo de dentro de você. Eu repito isso em vários vídeos. A conversão é quando Deus tira você do mundo, mas é a santificação que tira o mundo de dentro de você. Se você não busca a santificação, que essa é uma obrigação tua fazer. A Bíblia fala para que a gente busque a santificação, dizendo que sem ela, ninguém verá a Deus. Você quer ir para o céu, meu amigo? Se quer ir para o céu, busca a santificação. Esse mundo que está dentro de você, quando você veio para a igreja, ele precisa sair de você. E só a santificação é que faz isso.
Devemos lembrar que na palavra de Deus diz que o joio cresceu junto com o trigo. Mas não pode separar agora, para que não tenha o risco de pegar o trigo junto. Tem que esperar os dois crescerem, para que possa ir lá e separar o trigo do joio. Como isso é possível? Se os dois parecem tanto, cresceram juntos, sabem fazer as mesmas coisas, falam as mesmas coisas, vivem aparentemente as mesmas coisas. Como poder separar o joio do trigo? Porque se separar antes do tempo, vai ter problema, porque eles são muito parecidos e vão confundir. E vão pegar trigo no lugar de joio e joio no lugar do trigo. Percebe por que é importante esperar crescer? E por que Jesus deixou isso tão claro? Deixa eu explicar para você mais ou menos como é que funciona. Você conhece o joio? O joio é um capim, muito parecido com o trigo. Quando os dois crescem, eles crescem, desenvolvem, ficam bonitos. Mas quando chega a época da colheita, o trigo tem frutos e tem sementes. E por ter frutos e sementes, o peso do fruto e da semente faz com que o trigo se encurve. Talvez na humildade, em saber que Deus é Deus, o trigo se encurva. O joio não tem frutos, não tem sementes, logo permanece de pé, com toda a pompa de uma pessoa extremamente forte. Mas o trigo se encurvou, não porque ele é fraco, pelo contrário, mas porque ele é forte e deu frutos, e esse fruto pesou e ele se dobrou por causa do peso. E o joio não. Percebe a diferença? Como que é separado? E no final, só no final, que o joio e o trigo serão separados. E a Bíblia fala que o trigo vai para o reino e o joio vai para o fogo. Para onde você quer ir? Pensa comigo. Para onde você quer ir? Porque, como eu falei, a diferença não está na aparência, e sim na sua essência. Trigo luta contra o pecado, joio se acomoda. Trigo busca santidade, joio busca palco e aparência e visual e amigos. Trigo chora em secreto, joio gosta de performar em público, é um verdadeiro ator, aquele que diz sim para todo mundo, para agradar todo mundo. Esse é um dos principais sinais que essa pessoa é joio. Ela vive de aparência, de visual, com todos em sua volta. O joio só se alegra com mensagem que faz motivar o seu ego. Te parece familiar? Só quer ouvir mensagens motivacionais? Eita, isso é sério. Muito sério. Mas o trigo é aquele que gosta de mensagens que traz confronto com a verdade. E é por isso que mensagens como essa incomodam tanto o joio. E se você é joio e está me assistindo até aqui agora, parabéns. Isso significa que você não quer mais ser joio. Você está em busca de uma mudança. E aqui é o lugar certo. Parabéns. Se por acaso você se sente joio, escreve aqui embaixo. Não tenha vergonha, não. Deixa que os outros vão falar. Pode até escrever anônimo, não tem problema nenhum. Mas escreva aqui embaixo. Não quero mais ser joio. Eu quero ser trigo. Trigo. Eu quero poder dar frutos. Eu quero poder gerar sementes. E essas sementes poder multiplicar. Eu quero ser trigo e não mais joio. E só para deixar bem claro, trigo de verdade também erra. Também cai, também peca. Mas o trigo se levanta, se arrepende e busca ao Pai. Só porque o trigo fala a verdade, o joio se irrita completamente. Porque se sentem machucados, se sentem ofendidos. O joio normalmente tenta se adaptar e procurar igrejas que falem aquilo que eles querem ouvir. Eles não gostam de igrejas que preguem aquilo que Jesus pregava. Me faz até lembrar o que a Bíblia diz. Vamos ler comigo? Está lá em 2 Timóteo 4, 2 e 4. 2 Timóteo 4, 2 a 4. Vamos ler? Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que eles não suportarão a sã doutrina,
Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando-se para as fábulas. Fábulas são historinhas de criança. Você quer ouvir a palavra, a verdade ou apenas historinhas de criança? Você fugindo de uma igreja séria, que tem compromisso com a palavra, você está justamente fugindo e buscando apenas igrejas que preguem historinhas infantis para você. Vai ter igreja cheia. Sim, porque a maioria prefere esse tipo de igreja. Mas nunca se esqueça que a porta do céu continua sendo a porta estreita, a pequenininha, não é a grande. Se você vai numa igreja porque ela é grandona, ei, cuidado. Ela pode até ser gigantesca, desde que fale a verdade da palavra de Deus. Mas se ela é gigantesca porque não fala a verdade, só fala historinhas motivacionais, meu amigo, foge dela, porque ela não está te levando para o céu de maneira nenhuma, está te levando para um outro lugar totalmente oposto, e você sabe de que lugar é esse que eu estou falando. E a pergunta que fica agora para você é: quem é você? Trigo ou joio? Ei, ainda há tempo. Ainda dá para buscar arrependimento de verdade. Deus não se deixa enganar, mas Ele ama transformar. Se essa mensagem falou contigo, escreve aqui embaixo: a partir de hoje, quero ser trigo e não mais joio. Se essa mensagem falou com você, compartilhe agora. Seja trigo com coragem e ajuda mais alguém a acordar. E assiste também aos outros vídeos, que com certeza irá edificar bastante a sua vida. Tenho vários vídeos aqui nesse canal, assistam. Se inscreva no canal e fique com a gente, porque aqui a verdade está no ar.